Todo mundo tem uma história, mas a maior história já contada pode mudar a sua. Deus está perto, e o Natal nos convida a enxergar o seu reino que transforma tudo. Deus entrou na nossa realidade para reescrever nossas vidas. Histórias cheias de esperança começam onde menos esperamos. Recomeçar é o presente que o Natal oferece para que possamos viver outras histórias. A história de 2024 já foi quase totalmente contada. 2024 fala de páginas das nossas histórias, histórias de superação, histórias de alegria, histórias de tristeza, histórias complicadas, histórias de muita festa, histórias mais contidas. 2024 fala das nossas histórias. E quando nós falamos a respeito do Natal, nós estamos olhando para a história mais linda de todas. Nós estamos olhando para a história de alguém que foi prometido, de alguém que nasceu, que viveu uma vida perfeita entre nós. Deus conosco, Deus Emanuel, Deus presente. A história de Jesus é perfeita, a história de Jesus é linda, é maravilhosa, é cinematográfica. A nossa, nem tanto. Não é verdade? A nossa, nem tanto. Nossas histórias são ricas, são boas também, mas são cheias de tristeza. Nossas histórias são cheias de desacerto. Nossas histórias são cheias de momentos difíceis com os quais nós, mesmo maduros em idade, não sabemos como lidar. Nossas histórias são cheias de complexos que nós trazemos desde a infância, adolescência. Nossas histórias são cheias de erros, de pecados que nós cometemos e dos quais nós não conseguimos nos desvencilhar. A história de Jesus é perfeita, a nossa nem tanto. Nesse ano de 2024, talvez você brigou mais do que gostaria. Nesse ano de 2024, talvez você fracassou muito mais do que esperava. Neste ano de 2024, você odiou mais do que achou que seria capaz. Nesse ano de 2024, você amou menos do que você foi ensinado por Jesus. Eu pergunto para você, para a gente começar a nossa reflexão nessa manhã, como chega a sua história, a história da sua vida, a este Natal de 2024? Como chega a sua história? Em que capítulo da sua história você está neste Natal de 2024, diante da história mais perfeita de todas, a história de Jesus? Como é que você chega aqui nessa manhã? Esse é o nosso último culto, último encontro do ano. Depois do nosso especial de Natal, que foi na semana passada, quem não veio, perdeu. Estava muito bom, muito legal. Esse é o último culto, mas ele não é menos importante por causa disso. Esse é um momento muito rico e muito precioso para nós refletirmos a respeito de como estamos chegando neste Natal. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua história? A verdade é que as nossas histórias precisam da história de Jesus para que tenham sentido. As nossas histórias todas sem pé e sem cabeça, todas complicadas, a minha história é assim, a sua também é assim, precisa da história perfeita, linda, maravilhosa de Jesus para que tenha sentido. Eu quero compartilhar com você uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele, a respeito do nascimento de Jesus, ele diz o seguinte: Deus se aproxima para estar conosco, na pobreza do estábulo, no desconforto da manjedoura. Ele nos dá um novo significado, Deus conosco. Não em um lugar distante,
mas aqui e agora. Deus se aproxima para estar comigo e com você nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs. Na pobreza do estábulo, no desconforto da manjedoura, talvez esse seja mais ou menos o retrato da sua vida neste momento. Uma vida desconfortável, sentimentos desconfortáveis pairando no seu coração e na sua mente. Relacionamentos pobres, como um estábulo. Talvez um relacionamento conjugal, tão pobre quanto um estábulo. Talvez um relacionamento familiar que você olha para o Natal, ao mesmo tempo você fica feliz, por outro lado você fica triste, porque vai ter que reencontrar aquelas pessoas de novo. Reencontrar a própria família, e isso talvez não seja tão prazeroso para você, porque a sua vida se parece com o desconforto de uma manjedoura. Se você chega nessa manhã, se a sua história chega nessa manhã com alguns detalhes desconfortáveis, complicados, a boa notícia é que Deus se aproxima de nós nessa manhã. Deus em Jesus se aproxima de nós. Irmãos e irmãs, isso não tem a ver com uma aproximação distante, religiosa. Isso tem a ver com uma aproximação aqui e agora. Aqui, neste momento onde nós estamos, neste ajuntamento comunitário, e agora, 10h24 da manhã, Deus, a partir da pessoa de Jesus, se aproxima de mim e de você, independentemente da sua história. Como você chegou aqui nessa manhã? Quebrado, machucado, machucada, triste, decepcionado, frustrado com a vida? Ótimo, eu também cheguei assim. Essa é a nossa história. A boa notícia é que na pessoa de Jesus, Deus se aproxima de nós nessa manhã, aqui e agora. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a partir do seguinte tema: esperança renovada. O Natal é só o começo. O Natal é só o começo. Nós estamos olhando para o Natal, daqui a uns dias nós vamos celebrar, vamos comemorar em família, com amigos, com irmãos, com muita comida. Serão dias muito legais, são os melhores dias do ano. Agora, preste atenção nisso, o Natal é só o começo. Nessa manhã, a nossa esperança é renovada porque Jesus é Deus se aproximando de nós. E existem muitas implicações disso, na minha e na sua história, muitos capítulos novos. Porque a esperança é renovada, nossos relacionamentos eles podem ser desenvolvidos a partir de uma outra ótica. Porque a esperança é renovada, nós podemos entender que a nossa esperança vem de Deus e não do governo A, B ou C, ou não da alta ou da baixa do dólar. A nossa esperança vem daquele que nasceu entre nós. E isso é só o começo, mas preste atenção nisso. Se o Natal é só o começo, também é verdade que o Natal é o começo. Não existe outro começo. Se você se sente desesperançado, se você chega aqui nessa manhã cansado, cansada de determinadas situações na sua vida, e você gostaria de viver uma nova história, de fato o Natal é só o começo, mas ele também é o único começo. Não há outro começo. Não há outro caminho de renovação de esperança senão em Jesus. Se você quiser viver uma vida de renovação de esperança olhando para os governos, entra um, sai outro, entra um, sai outro, você constantemente se decepcionará. Porque os governos, por melhores, por piores que eles sejam, eles são compostos de gente, de pessoas. E a Bíblia fala que nós, seres humanos, todos nós, somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Se a sua esperança se baseia em alguém, em um ser humano, pecador como você, então eu tenho uma péssima notícia para você, você está enrascado. Agora, se a sua esperança se basear naquele que nasceu em uma manjedoura, no desconforto de uma manjedoura, se a sua esperança se basear naquele que nasceu na precariedade de um estábulo, então, nesta manhã, a sua esperança será renovada. Nessa manhã, a sua esperança será renovada. Eu gostaria, gente, de fazer algo um pouquinho diferente aqui. Eu gostaria de orar
neste momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a desacelerar. Para a gente falar com Deus. Deus de graça. O Senhor conhece nossos corações, nossas mentes. O Senhor sabe o quanto somos falhos, pecadores. E o Senhor sabe, Deus, como nós chegamos aqui nessa manhã. Como estão nossas histórias. O Senhor sabe que algumas pessoas que chegaram aqui nessa manhã chegam com as suas histórias nos piores capítulos possíveis. De sofrimento, de angústia, de depressão emocional. Outras pessoas que estão aqui chegam celebrando momentos muito felizes em suas histórias. Renova a nossa esperança nessa manhã. Em Jesus, Deus, renova a nossa esperança. Faz isso em nome e por amor do seu Filho. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história que não é tão conhecida como outras histórias a respeito do nascimento de Jesus. E eu queria que você olhasse comigo para o Evangelho de Lucas, para o capítulo 2, a partir do verso 25, se você conseguir enxergar aqui, essa é a versão nova, a versão transformadora, estou usando hoje, tá? NVT, nova versão transformadora, você pode acompanhar na sua versão de preferência no seu smartphone ou na sua Bíblia, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim, Lucas 2, a partir do verso 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Se você está acostumado a ler as histórias de Natal, eu tenho certeza que essas duas historinhas que estão conectadas, de Simeão e de Ana, são histórias que a gente, na maior parte das vezes, passa batido, não é verdade? Você lê a respeito do nascimento de Jesus, você lembra dos reis magos, você lembra da história dos anjos aparecendo, você lembra de uma ou de outra coisa, mas essas histórias aqui, elas não chamam muito a nossa atenção. São histórias de gente muito simples. Quem é Simeão? Um homem íntegro, justo, a palavra diz. Mas nós não temos muitas informações sobre ele. Ana, uma viúva, idosa, não tem
ela não aparece em outras histórias na Bíblia, somente aqui. Qual a importância desses dois personagens? Gente, literariamente, quase que nenhuma. Porém, a respeito da história de Jesus, nós aprendemos uma coisa, que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nessa manhã. Na história magnífica sobre Jesus, há espaço para as nossas histórias. Na história magnífica, maravilhosa, linda, imensurável de Jesus Cristo, Filho de Deus, há espaço para a história de Simeão, há espaço para a história de Ana, há espaço para a história do Carlos, há espaço para a história do Rubem, há espaço para as nossas histórias. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui mais ou menos qual é a sequência do Evangelho de Lucas, presta atenção. Lucas 1 fala da apresentação dos motivos pelos quais Lucas escreveu o Evangelho, sob a sua perspectiva. Lucas, diferente de Marcos, Mateus e João, Lucas ele faz uma perspectiva teológica da sua escrita. Então ele explica por que ele vai fazer aquele relato no capítulo 1. No capítulo 1 ainda, versos 5 a 25, ele fala a respeito do nascimento de João Batista. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que João Batista ele tem uma função muito importante, porque ele é aquele que abre caminho para Jesus. Ele é o último profeta da antiga aliança. João Batista está no Novo Testamento, mas ele ainda é um personagem do Antigo Testamento. E João Batista ele está apontando o caminho para Jesus, ele é muito importante aqui. Ele é falado sobre ele. Lucas 1, 26 e 38 é falado, o nascimento de Jesus é anunciado num primeiro momento. Jesus, personagem principal, o seu nascimento é anunciado. Lucas 1, 39 a 46, visita de Maria a sua prima Isabel. Isabel é a mãe de João Batista. Ela está grávida esperando João Batista e Maria está grávida esperando Jesus. Lucas 1, 47 a 56 é relatada a canção de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela compõe uma canção e é relatada essa canção nesse texto. Lucas 1, 57 a 66 é relatado o nascimento de João Batista, aquele que viria abrir o caminho para Jesus. E Lucas 1, 67 a 80, Zacarias, pai de João Batista, ele faz uma profecia a respeito de Jesus, ele era um sacerdote. Então, assim, de quem que foi falado aqui? De Jesus, personagem principal, de João Batista, aquele que abriria caminho para Jesus, de Maria, mãe de Jesus, de Isabel, mãe de João Batista, e um sacerdote, Zacarias, profetizando. No capítulo 2, verso 1 a 7, é relatado o nascimento de Jesus. Jesus nasceu. No capítulo 2, verso 8 a 20, fala-se sobre os pastores, os anjos, aquele texto que a gente falou na semana passada. E Lucas 2, 22 em diante, conta-se a história de Jesus sendo apresentado no templo. E é aqui que Simeão e Ana entram na história, eles estavam no templo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, lembrando desses trechos da história do Evangelho de Lucas, é que se você estivesse lendo esse livro pela primeira vez, se você estivesse ouvindo essa história pela primeira vez, não faria sentido algum Simeão e Ana estarem nessa história. Como assim? Você está construindo, Lucas, a história a respeito de Jesus, do Filho de Deus, perfeito que nasceu, filho de Maria, primo de João Batista. Ok, João Batista abre o caminho para Jesus, mas por que falar de Simeão e de Ana? Comedores de arroz e feijão como eu e você. Por quê? Na história magnífica sobre Jesus, há espaço para as nossas histórias. A religião muitas vezes nos ensina que Jesus ou Deus é alguém distante, distante, distante de nós, e nós estamos sempre devendo, sempre devedores, sempre com complicações. É difícil chegar perto de Deus porque nossos pensamentos nos traem, nós somos limitados, somos falhos e sabemos disso. Só que a história do nascimento de Jesus, ela confronta a religião, porque é a história de alguém que nasce entre nós. Alguém que nos convida a ser parte da sua grande, magnífica história. Você chegou aqui nessa manhã com uma série de questões
mal resolvidas ou não resolvidas na sua história. E diante da religião, você está muito longe de Deus. Mas diante do nascimento de Jesus, a sua história mal resolvida encontra espaço na história de Jesus. Essa é uma excelente notícia para nós nesta manhã. Eu queria destacar algumas coisas nesse texto que a gente leu, coisas importantes que podem nos abençoar nessa manhã. Nossa esperança se renova, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Primeiro, porque nossa esperança se alimenta da soberania de Deus. A esperança do discípulo e da discípula de Jesus não se alimenta das circunstâncias, não se alimenta de um contexto favorável financeiro, estrutural, relacional. A esperança de um discípulo de Jesus se alimenta da consciência de que Deus segue no controle de todas as coisas, independentemente das circunstâncias. Simeão e Ana esperavam pelo Messias com fé, paciência e devoção. Olha só o que o texto diz para a gente em Lucas 2, 25. Primeiro a respeito de Simeão. Presta atenção, naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Lucas está inserindo um personagem aqui inesperado. Ele era justo e devoto. A palavra justo, gente, à luz da teologia, não significa perfeito. Significa que ele vivia em aliança com Deus. Significa que ele era justificado por um relacionamento com Deus e ele tinha um relacionamento crescente com Deus, mesmo com suas imperfeições, ok? Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O que significa isso, gente? Como assim restauração de Israel? Você também espera ansiosamente pela restauração do Brasil, do seu estado, da sua cidade? Não é disso. Não é uma restauração estrutural, política, financeira, não. Israel esperava pela restauração de Israel, da sua nação, do seu povo, porque essa era uma promessa de Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, isso está lá em Gênesis 1 e 2. Deus criou o ser humano para que tivesse um relacionamento perfeito com ele, perfeito uns com os outros e perfeito com toda a criação. Mas Gênesis 3 nos conta que o ser humano enfiou os pés pelas mãos e se desconectou do Criador. E a Bíblia chama isso de pecado. E quando isso aconteceu, Deus não abandonou o ser humano na sua miséria, Ele não nos abandona na nossa miséria. Ele promete que um dia Ele reconectaria todas as coisas. Ele reconciliaria a humanidade com Ele mesmo. E como isso chega para o povo de Israel? Como uma promessa de restauração. A promessa de que um dia Deus viria, o Messias viria. A palavra Messias, meus irmãos e irmãs, não é um sobrenome. Por mais que você encontre alguns Messias por aí, sendo um sobrenome, não era o sobrenome de Jesus. Messias significa ungido em hebraico. Assim como Cristo significa ungido em grego. Porque Jesus, ele é o ungido. Ele é aquele que foi prometido para Israel. Então, acompanhe comigo. O que está acontecendo? O que Simeão está fazendo? Ele está aguardando. E o texto diz, ansiosamente o quê? A vinda do Messias. Ansiosamente o nascimento de Jesus. Ele ainda não sabe como esse Jesus nascerá, onde, como ele se parecerá. Ele não sabe de muitas coisas. O que ele faz é esperar ansiosamente pela restauração de Israel. Por quê? Porque a esperança de Simeão é alimentada na convicção de que Deus segue no controle de todas as coisas. De que Deus é soberano. Olha a respeito de Ana, nós vamos ficar indo e vindo nesses dois personagens. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Olha só, gente, de Simeão a gente não tem muitas informações, só sabe que ele era um homem justo, íntegro, devoto. Mas o narrador conta para a gente aqui informações mais precisas sobre Ana. E isso chama a atenção porque Ana era uma mulher. E muitas vezes nas narrativas bíblicas as mulheres não recebem nome. Só se fala da mulher. Mulher samaritana, por exemplo, não tem nome. Mas aqui nós temos o nome e a procedência dela.
Ana, ela é filha de Fanuel, da tribo de Azer. E ela também estava no templo. Agora preste atenção nesses detalhes. Ela era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos apenas de casados. E vivido como viúva até os 84 anos. A vida dessa mulher é uma crueldade. Essa mulher, idosa já, com uma série de limitações em função da idade, ela viveu apenas 7 anos casada com seu marido. E após o falecimento dele, ela se torna viúva, ela vive, ou melhor, ela sobrevive até os 84 anos. Neste contexto aqui, eu preciso lembrar você, uma mulher não tinha uma profissão. As mulheres não trabalhavam. Isso significa que essa mulher aqui sobreviveu com a ajuda de donativos. Talvez até praticando algum tipo de mendicância. Porque nesse contexto aqui, uma mulher ser viúva é quase que uma sentença de morte. Porém, Ana sobrevive. Ana está firme, aos 84 anos no templo. Por que, gente, que ela não olha para as circunstâncias? Por que ela não desiste? Por que ela simplesmente se mantém no templo ali, alimentando as suas esperanças? Porque a esperança de Ana é renovada no fato de que Deus continua no controle de todas as coisas. Talvez o ano de 2024 tenha sido complicado para você, profissionalmente, em seus relacionamentos, quanto às suas emoções, quanto ao desenvolvimento da sua espiritualidade, tenha sido um ano difícil para você. Eu não sei como você chega aqui nesse último culto nosso aqui de 2024. O que eu sei é que a sua esperança pode ser renovada, assim como a esperança de Simeão, assim como a esperança de Ana, não baseada nas circunstâncias, mas baseada no fato de que Deus é soberano. E Ele rege a história com poder e amor. Ainda, nossa esperança se renova porque as promessas de Deus sempre se cumprem. As promessas de Deus sempre se cumprem. Simeão e Ana esperavam com paciência, mas é interessante que não era uma espera simplesmente solta. Não tenho o que fazer, então eu vou esperar. Não, a espera, para ser a espera à luz da sabedoria bíblica, ela tem que ser uma espera ativa. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão esperando ativamente a vinda do Messias. Olha só, no capítulo 2, verso 25 a 29, o texto diz, primeiro a respeito de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Isso aqui já é uma coisa assim formidável, porque nós estamos em Lucas, não estamos em Atos ainda. O Espírito Santo ainda não foi derramado sobre todas as pessoas. Mas esse homem, não tem como explicar, ele já tinha o Espírito Santo. Isso aqui, teologicamente, é um nó. Mas o texto está contando isso para a gente. O Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o ungido de Deus, enviado pelo Senhor. Mas chega um momento que Simeão toma a criança nos braços e louva a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Se eu não morreria enquanto não visse Cristo, o Cristo enviado pelo Senhor, agora eu posso morrer em paz, Deus, porque Ele está aqui nos meus braços e eu estou louvando ao Senhor. Por que isso acontece com Simeão? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Olha o que acontece com Ana. O texto diz que Ana nunca deixava o templo. Viúva, 84 anos, imaginou? Essa senhora, simpática, gentil, 84 anos, adorando a Deus dia e noite. Gente, Lucas, ele é o narrador mais culto dos 4 narradores que nós temos nos evangelhos. A história diz que Lucas era um médico. Possivelmente ele era mais letrado do que os outros. E Lucas está fazendo um esforço aqui para mostrar para os seus leitores de que essa mulher,
ela estava ali, e ela estava persistindo ali, e ela voltava, e era dia e noite, com jejum e oração. Ou seja, ela estava se dedicando no templo, aguardando a vinda do Messias, ansiosamente. O texto diz que chegou ali naquele momento, referindo-se a Ana, ela chega ali naquele momento, e vendo Jesus, vendo que o Messias estava ali, ela começou a louvar a Deus. Por que isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Porque as promessas de Deus sempre se cumprem. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Promessa, gente, não é de nós ficarmos ricos, não. Isso aí é mentira mesmo, que contaram para a gente e em algum momento de pobreza emocional nós acreditamos, tá? Jesus nunca prometeu que nós seríamos ricos. Deus nunca prometeu que você teria o melhor dessa terra de uma forma como que se você fosse profissionalmente ser sempre o profissional mais bem-sucedido, ser uma pessoa mais rica, mais destacada, não. Mas as promessas de Deus a respeito da história, as promessas de Deus de que Ele interviria em favor do povo de Israel, Ele cumpre em Jesus. As promessas de Deus de que Ele segue no controle da história, que o Espírito Santo foi derramado e que mora dentro de nós, Ele cumpre diariamente em nossas vidas. As promessas de que nós somos um povo que caminha, não por vista, mas por fé, desfrutando já do reino de Deus na história, essa promessa é uma verdade. Você pode desfrutar hoje. Nós somos o povo de Deus em missão na terra. Nós, a igreja de Jesus. Deus cumpre as suas promessas. A promessa de que quando nós ensinamos nossos filhos no caminho que eles devem andar, ó, esse barulho é lindo, porque eles estão brincando, eles estão sendo instruídos a partir de brincadeiras, a partir de historinhas, no caminho de Jesus, no caminho do amor. E quando eles forem mais velhos, as promessas de Jesus se cumprirão sim. Eles não se desviarão, nem para a direita, nem para a esquerda. Por que isso acontece? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Não no nosso tempo. Porque se você perguntasse para Ana, bem na realidade, assim, se você conseguisse conversar com a Ana e tirar dela um papo bem sincero. Ana, você acha que demorou a vinda de Jesus? Talvez a dona Ana dissesse, com muita sinceridade, ela dissesse, eu acho que demorou um pouquinho, né? Podia ter vindo antes, quando eu tinha uns 50, mais cedo um pouco, poxa, eu estou com 84. Ela poderia ter trazido alguma fala nesse sentido, a partir da ótica, da vivência dela, do lugar de fala dela. Mas a questão é, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus sempre cumpre as suas promessas, mas no tempo perfeito dele, não o nosso. O meu tempo é o imediatismo. Eu quero que você que está passando por um momento difícil, de sofrimento, de enfermidade, de luto, eu quero que o seu problema seja resolvido assim. Eu quero, Deus, por favor, solucione essa área aqui da nossa vida agora, hoje, no mais tardar até o final dessa semana, em nome de Jesus, amém. É assim que a gente ora. Mas eu estou aqui para lembrar você, a partir desse texto, e que o Espírito Santo haja nos nossos corações e mentes nesse momento, nos relembrando de que Deus sempre cumpre as suas promessas no tempo dele, e não no nosso. E por último, nossa esperança se renova, não por quê, mas para quê? Para que sejamos testemunhas fiéis. Testemunhas fiéis. Jesus inaugura o reino de Deus entre nós, porém, a partir daqui, irmãos e irmãs, a partir do Natal, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus em nós, se inicia um processo que é o processo onde eu e você compartilhamos sobre Jesus. Espalhe essa notícia. Jesus nasceu. Espalhe essa notícia. Ele nasceu no meu coração, no meu casamento. A minha vida tem sido diferente porque Jesus nasceu na minha história, na história da minha família.
Espalhe essa notícia do que Jesus tem feito em você e pode fazer a partir de você. Testemunhe. A palavra testemunha, ela tem origem numa expressão grega que nós usamos como mártir. O mártir que sofre o martírio é a testemunha. É testemunhar com a própria vida. Literalmente com toda a vida que você tem. Eu quero desafiar você a pensar nisso nessa manhã, olhando de novo para Simeão e para Ana. Olha só. Simeão, quando ele está com aquele menino, ele diz: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, porque ele viu Jesus, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Agora, olha o que acontece, gente, quando alguém testemunha fielmente sobre Jesus. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito do menino. As pessoas se admiram. Os seus amigos, seus familiares não se admiram quando você diz assim: estou indo numa igreja. Se você disser que está indo numa igreja evangélica para os seus amigos, talvez eles digam: bom para você. Vai lá mesmo. E não me convida, pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, se você contar o que você viu em Jesus e o que Jesus tem feito na sua vida, no seu casamento, de forma prática, no seu relacionamento profissional, de forma verdadeira e íntegra, essas pessoas, esses amigos vão querer ouvir e vão querer também experimentar isso que você já está experimentando. Deus me convida e convida você, a partir de uma esperança renovada, a entendermos que o Natal é só o começo. Que o desdobramento do nascimento de Jesus é nós sermos testemunhas, fiéis, leais a todo tempo, falando a respeito desse menino maravilhoso que nasceu. Os pais de Jesus ficaram admirados. E olha só com relação a Ana. Ana viu, ela louvou a Deus, e o texto continua no versículo 38 do capítulo 2. Ana falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém, ou seja, que esperavam o nascimento do Messias, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, a esses que esperavam, Ana foi de um em um falando a respeito de Jesus, falando a respeito dessa criança que nasceu. Nossa esperança foi renovada, não pelas circunstâncias, mas porque Deus segue no controle de todas as coisas. Essa expressão falava aqui, eu gostaria de destacar com você, ela é uma palavrinha laléu, que significa comunicação informal. Ela não está dando uma palestra sobre Jesus. É uma comunicação informal. Ela está conversando, talvez com gírias, de um jeito bem tranquilo, bem informal, com as pessoas que estavam ali ao redor dela. Só que o que é mais interessante nessa palavra aqui, que para nós ela é traduzida e perde um pouquinho o sentido, ela está no tempo imperfeito, no tempo verbal imperfeito, que expressa uma ação contínua, repetitiva ou habitual. Então não é que ela falou um pouquinho a respeito de Jesus e cansei, agora vou me sentar. Não, era uma ação contínua, repetitiva ou até habitual dela. Depois que ela viu Jesus, ela passou a falar, e a falar, e a falar, e a falar, e a falar para os vizinhos, para as amigas, para as pessoas do mercado, para as pessoas do açougue, para as pessoas do lazer, do parque onde ela frequentava, para todo mundo ela falava sobre esse menino. Eu quero desafiar você a pensar comigo nessa manhã, enquanto a gente caminha para a conclusão, nessa esperança renovada de Jesus sobre mim, sobre a sua história. Jesus nasceu. A nossa esperança, ela é renovada. Não precisamos mais viver com base nas circunstâncias, encontrar contentamento nas circunstâncias, no governo, nas pessoas, nem nas pessoas a quem você ama.
O seu contentamento, a sua esperança renovada vem de Jesus, que transborda para todas as áreas da sua vida. E porque isso é verdade, eu quero desafiar você a falar. Nós somos uma igreja que está sendo plantada, nós ainda estamos num processo de plantação. Nós estamos terminando agora o nosso 2º ano de plantação. Sou muito grato a Deus por todos vocês, por essa comunidade, por essas crianças, pelo nosso espaço, por tudo que Deus está fazendo em nós e ainda vai fazer a partir de nós. Mas é interessante, e eu já falei isso algumas vezes para vocês, nós não somos uma igreja baseada em eventos. Nós tivemos o especial de Natal aqui, foi bem legal, mas se você está frequentando a nossa igreja já há bastante tempo, você sabe que a gente tem um especial de Natal, eventualmente uma outra coisa na Páscoa, talvez um almoço, alguma coisa por ano. Não somos uma igreja baseada em eventos. Então, como que nós vamos compartilhar sobre Jesus com nossos amigos e amigas? Será que convidando para vir, entregando um panfleto sobre um pregador renomado, uma banda famosa que vai estar aqui? Definitivamente não. Como que nós vamos compartilhar sobre Jesus? No estilão de Ana, falando continuamente, habitualmente, sobre aquele que nasceu em nossas vidas, em nossos corações e mentes, falando sobre Jesus. E quando nós formos assim, irmãos e irmãs, naturalmente, de forma orgânica, saudável, nossos amigos virão conhecer a Jesus. Ouvir falar a respeito dessas boas notícias, deste menino perfeito que nasceu para nos dar vida e vida com sentido, vida em abundância. O missiólogo Michael Gorin, a respeito dessa nossa missão de testemunhar, diz o seguinte: a igreja, e eu diria o ático, a nossa comunidade local, o ático foi chamado para ser uma comunidade que encarna as boas novas do reino em todos os aspectos da vida, testemunhando por meio de palavras e ações que Jesus é o Senhor e que um novo mundo está chegando. Irmãos, irmãs, nós fomos chamados para encarnar essas boas notícias. Como que você compartilha o evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Como que você compartilha o evangelho? Somente jogando uma informação no peito de alguém? Não. É você incorporando essas boas notícias, de forma que o seu casamento expresse as boas notícias de Jesus, de forma como que a maneira que você gere os seus negócios expresse as boas notícias de Jesus, de forma que a maneira como você educa os seus filhos expresse as boas notícias daquele que nasceu para nos dar vida. Só que presta atenção nas palavras do Gorin, por meio de palavras e ações. Alguém já disse, isso não tem nada a ver com a Bíblia, que pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Essa é uma frase bonita, assim, de efeito, para-choque de caminhão, bacana, porém ela não é bíblica. Porque na Bíblia, falar de Jesus é sempre por meio de palavras. É sempre por meio de palavras, via de regra. É claro que você também vai falar a partir de ações, a partir do seu comportamento, de como você se comporta e se relaciona com outras pessoas. Tudo isso corrobora e de forma coerente aponta para as suas palavras e legitima as suas palavras. Porém, tem que ter palavras. E Ana nos lembra disso. Ela falava continuamente sobre o menino Jesus. E o Michael Gorin está dizendo para a gente que é por meio das palavras e das ações que nós dizemos que Jesus é o Senhor. Que esse menino não é qualquer menino. Que esse neném não é mais um chorando. Não é mais uma criança. É o Senhor dos céus e da terra que nasceu entre nós. E uma nova realidade está chegando, a realidade do reino de Deus. Eu quero desafiar você nessa manhã a você caminhar comigo nessa direção. Nessa manhã, Deus renova a nossa esperança e nos lembra de que o Natal é só
o começo. E meus irmãos, minhas irmãs, a maneira como nós passaremos os próximos dias, com família, com amigos, ao redor da mesa, nos lembrando do que Jesus fez na nossa vida. Eu desejo que você compartilhe levemente, não como um fanático, como um religioso que não para de falar naquele assunto, sabe? Não é disso que a gente está falando. Mas compartilhe daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E deixe com que o Espírito Santo transforme a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu queria destacar com você 3 coisas aqui para a gente pensar e a gente orar. Primeiro, alicerce sua esperança no Deus que está no controle de toda a história. A Bíblia não é uma verdade relativa. Se você acha que a Bíblia é um livro de religião, assim como outros livros também são livros de religião, eu estou aqui para dizer para você que isso, a partir da sabedoria bíblica, não é verdade. A Bíblia é a verdade absoluta a respeito de todas as coisas. A respeito de onde viemos, a respeito do que deu errado com a humanidade, a respeito do que Deus está fazendo na humanidade, a respeito de qual é o nosso papel na história e a respeito do final da história. Mas por que a Bíblia é a verdadeira história? Porque Jesus nasceu, Jesus morreu, porém, Jesus ressuscitou. Se é verdade que Jesus ressuscitou 3 dias depois de ser crucificado, então toda a narrativa bíblica é verdade. Então Deus é o criador de todas as coisas. Então o fato gerador do caos não é o governo A, B ou C, não é a alta do dólar. O fato gerador do caos em nossas histórias chama-se pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta da melhor versão de nós mesmos, que se parece com Jesus. Alicerce a sua esperança no Deus que está no controle de toda a história, assim como Simeão e Ana fizeram. Ainda, descanse nos braços do Deus que sempre cumpre as suas promessas. Ainda que seus olhos não estejam vendo, ainda que pareça demorar, ainda que as circunstâncias trabalhem em desfavor daquilo que você crê, descanse nos braços do Deus que sempre cumpre as suas promessas. Como é que eu sei que Ele cumpre? Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Por último, assim como Simeão, assim como Ana, continuamente fale sobre o que Jesus tem feito em sua história. Conte o que Ele tem feito em sua história. Você já imaginou como que Ana contava? Bem, eu sou uma senhora, 84 anos, o meu marido era lindo, era maravilhoso, eu o amava tanto, porém, a gente só foi casado 7 anos, ele faleceu, e de lá para cá eu vivo a viuvez. Mas Deus tem cuidado de mim. Dia e noite eu vou até o templo e eu oro, e eu faço jejum, orações, e o meu prazer é esperar a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E quando ela viu Jesus, ela passou a falar daquilo que ela mais esperava e ansiava. Eu quero convidar você nessa manhã, continuamente, fale, não sobre coisas que você não conhece, a questão não é você explicar a Bíblia, não. Fale sobre o que Jesus tem feito na sua vida, nos seus relacionamentos, no ambiente profissional onde você está inserido, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Deus de graça, nós louvamos o seu nome nesta manhã e pedimos que o seu Espírito Santo, milagrosa e amorosamente, renove a nossa esperança. Relembra-nos de que o Natal é só o começo e de que o Senhor segue no controle de toda a história. Por favor, Pai, relembra-nos
de que as suas promessas sempre são cumpridas. Relembra-nos nesta manhã. Doce Espírito Santo, relembra-nos. Em nome, por amor de Jesus.